Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram @IsaNovasRodrigues e vou aguardá-los por lá, ok? O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui hoje? Nós vamos falar sobre esse livro aqui, Mensagem, do Fernando Pessoa, o que compõe essa obra, as características do escritor, contexto histórico, tá? E vou finalizar o vídeo com análise de 3 poemas, um de cada parte, tá? Então já tô dando spoiler aqui que esse livro é dividido em 3 partes. Eu vou fazer análise de um poema de cada parte desse livro aqui para você que é vestibulando. Esse livro aqui, ele está na lista de leitura obrigatória da FUVEST agora para 2023 e também já está confirmado para 2024. O livro foi publicado em 1934 e o Fernando Pessoa, agora uma curiosidade, tá? Ele inscreveu esse livro aqui num concurso de poesia da época. Só que ele não escreveu os poemas que estão aqui só para participar do concurso, tá? Ele já estava escrevendo esse livro ao longo da vida dele, inclusive alguns poemas aqui estão datados e outros não, tá? E uma outra curiosidade é que esse aqui foi o único livro que o Fernando Pessoa publicou ainda em vida em língua portuguesa, porque o Fernando Pessoa escreveu muitos poemas em inglês também, tá? Ele era fluente em inglês. Esse livro, gente, faz parte do que a gente chama de poesia ortônima do Fernando Pessoa. Mas que é isso? É um palavrão? Não, não é palavrão, tá? Isso significa que é uma poesia assinada por ele mesmo, tá? A outra parte da poesia do Fernando Pessoa, e ele é muito conhecido por isso, é a poesia heterônima, que são poemas que o Fernando Pessoa escrevia e assinava com o nome de outras pessoas, que são os heterônimos do Fernando Pessoa. A gente tem 3 muito conhecidos, né? Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, tá? E aqui a gente não tem isso, a gente tem poemas que o próprio Fernando Pessoa assinou. Esta obra aqui, ela pode ser considerada uma epopeia moderna. Mas o que é isso? Epopeia, ainda por cima moderna? Como assim? Bem, eu falei para vocês que ele foi escrevendo os poemas desse livro aqui ao longo da vida dele. Então isso significa que os poemas podem sim ser lidos separadamente, como poemas líricos tradicionais, tá? Mas eles vão fazer um sentido maior, tá? Vão alcançar a sua plenitude se lidos como uma epopeia. E o que é uma epopeia? É uma narrativa de feitos de um país, de conquistas de uma nação, e que no caso aqui, é claro que ele fala das conquistas de Portugal. Portanto, é um poema nacionalista, tá? Mas a gente não tem aqui uma epopeia tradicional, toda metrificada. A gente tem aqui versos livres, sem métrica, versos brancos, sem rima, tá? Sem essa preocupação com o rigor formal das epopeias tradicionais, tá? E essa é uma característica do próprio Fernando Pessoa, porque, aliás, ele faz parte do modernismo que a gente estuda na escola, ok? O Fernando Pessoa, ele nasceu em Lisboa, em Portugal. Ele viveu pouco, tá? Morreu cedo, morreu com 47 anos somente. Viveu numa época bem conturbada de Portugal, uma época com ditadura, e por isso essa obra aqui, vai comparar os feitos do passado de Portugal, tá? Da glória de Portugal, da época da expansão marítima, das grandes navegações, com a fase presente de Portugal. Quando eu falo presente de Portugal, é o presente do Fernando Pessoa, que é uma fase decadente. Agora vamos falar da estrutura do livro, tá? Esse livro aqui, ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte se chama Brasão, e eu vou falar bem detalhadamente dela agora, tá? Então, Brasão, qual que é a ideia dessa primeira parte do livro? Tá? É a ideia de mostrar o início da história de Portugal. E para isso ele usa o quê? O brasão de Portugal. Quero que vocês olhem para esse brasão, é muito importante. Aqui nessa fase nós temos 19 poemas que vão falar sobre reis, rainhas, heróis, reais e mitológicos, mas que ajudaram na construção da nação portuguesa, tá? Então são 19 poemas. Esses 19 poemas estão divididos em 5 subpartes, ok?
Então, olha só, o livro todo dividido em 3 partes. A primeira parte chamada Brasão, e esta primeira parte ela se subdivide em outras 5 partes. E agora eu vou apresentar essas 5 subdivisões, ok? Dentro da primeira parte que é o Brasão. Então, a primeira é chamada de Campos, e aqui nós temos 2 poemas. Cada poema dedicado a uma parte do brasão. A primeira parte, que é o Campo dos Castelos, ok? E a segunda parte, que é o Campo das Quinas, que tem esses escudos pequenininhos aqui, ok? A segunda parte é chamada de Os Castelos. Aqui a gente tem 8 poemas. Um poema para cada herói que ajudou na construção do país, tá? Vocês estão vendo aqui no brasão que nós temos 7 castelos? Então ele vai homenagear, tá? Cada um desses castelos. Mas peraí, não são 8 poemas e 7 castelos? É porque o último castelo, ele vai dedicar esse último castelo para 2 pessoas. Então a gente tem 2 poemas do último castelo. Então por isso que essa parte contém 8 poemas e não 7. A terceira parte se chama Quinas, e aqui nós temos 5 poemas, tá? As quinas são os 5 escudos. Vocês observam que dentro desses escudos nós temos 5 bolinhas. Essas bolinhas, gente, simbolizam as chagas de Cristo, tá? Vamos pensar que Portugal é um país muito católico, tá? Então eles sempre vão relacionar essas conquistas à vontade de Deus. Então a gente tem 5 bolinhas, 5 escudos, portanto nós temos 5 poemas dentro dessa parte das quinas. E serão 5 poemas dedicados a 5 heróis, 5 mártires que ajudaram na construção de Portugal, tá? Que fizeram sacrifícios para construir Portugal. Então são 5 poemas que vão falar de sofrimento. A gente tem a quarta parte, que se chama Coroa. Aqui a gente tem só um poema dedicado a Nuno Álvares Pereira. Quem foi esse cara? Ele foi responsável por retomar a independência de Portugal, retomar a coroa. Por isso que ele faz parte dessa parte da coroa, tá bom? Portugal, dentro da história de Portugal, ele passou por um período de domínio espanhol. Depois eu vou explicar isso melhor, tá? E esse cara, o Nuno Álvares Pereira, foi o responsável por retomar a coroa depois desse domínio espanhol, tá bom? Então, por isso, da coroa. E a quinta e última subdivisão é chamada de o timbre. O que é timbre? É o grifo, um animal mitológico. E aqui nós temos 3 poemas. Um poema dedicado para a cabeça do grifo, tá? Aqui vai falar do Dom Henrique, que era o cara das ideias, tá? Era visionário e trouxe muitas ideias para Portugal. O segundo poema vai falar de uma asa, tá bom? Desse animal, que é um poema dedicado a Dom João II, que foi um cara que levou Portugal para um outro rumo, tá? Que era as conquistas, né? A exploração de outros países para um fim comercial, tá? E depois a gente tem um terceiro poema que simboliza, né, a outra asa do grifo, que vai falar sobre o Afonso de Albuquerque, que era um militar, um cara estrategista, e que ele foi responsável pelo monopólio, por criar, tá, o monopólio comercial de Portugal com os países como a Índia, por exemplo, tá? Então ele foi um cara muito estrategista. Então a gente tem nessa última parte 3 poemas, cada um dedicado por uma pessoa que foi importante para Portugal. E aqui a gente finaliza a primeira parte do livro. Vou fazer a análise, tá, de um poema dessa parte, que é um poema chamado Dom Sebastião, Rei de Portugal. E aqui, gente, eu preciso, antes de fazer a leitura do poema, vocês precisam saber quem é Dom Sebastião, tá? É muito importante, vocês estão observando que a gente está falando de poemas e ao mesmo tempo da história do país, porque é o que esse livro faz. Então a gente precisa pesquisar muito e conhecer a história de Portugal para entender, tá? Então eu preciso primeiro contar para vocês quem foi o Dom Sebastião, porque foi a história dele que deu origem ao sebastianismo, tá? Que é muito importante dentro desse livro. Então, vamos lá. Dom Sebastião foi um rei bem novinho, tá?
que ele não tinha esposa, não tinha herdeiros e decidiu que antes de conquistar a melhor esposa, né, que ele pudesse para o reino, para Portugal, ele sairia para uma batalha, porque assim ele ia voltar dessa batalha como um herói e ele então conquistaria a melhor esposa, tá, para ser a rainha de Portugal. Só que, o que aconteceu? O cara morreu nessa batalha, gente, e deixou Portugal sem rei e sem herdeiro, tá? Então é isso. O cara acabou morrendo, eles não encontraram o corpo do Dom Sebastião, ele simplesmente desapareceu, tá bom? E por conta disso, ele deixou Portugal sem rei, né, sem herdeiro, sem nada. Foi quando a Espanha acabou dominando Portugal, tá? Então o rei da Espanha acabou dominando Portugal e Portugal passou por esse período de domínio, né, sob domínio espanhol. Os portugueses gostaram disso? Claro que não, os portugueses são nacionalistas, tá? Então eles não gostaram disso. Então surgiu o sebastianismo, que a gente fala tanto na literatura. O que é o sebastianismo? É o desejo dos portugueses, da sociedade, de retomar a sua glória, retomar a sua independência. Tá? Então, esse poema vai falar um pouco desse cara e dessa história. Então, agora eu vou fazer a leitura do poema e vou parando parte por parte para explicar, beleza? O título do poema, Dom Sebastião, Rei de Portugal. E o poema começa assim: louco, sim, louco, porque quis grandeza, qual a sorte a não dá, não coube em mim certeza. Então, olha só, já tá comparando, né? Já tá chamando Dom Sebastião de louco. E ele fala que sim, que ele foi louco porque ele quis grandeza e acabou deixando Portugal nas mãos da sorte. Qual a sorte a não dá, não coube em mim minha certeza. Ele não tinha certeza se ele ia retomar, mas mesmo assim ele foi lá, né, para essa batalha. Por isso, onde o arreal está, ficou o meu ser que ouve, não o que há. Arreal é uma faixa de areia, tá? Que é supostamente onde o Dom Sebastião morreu. Então, por isso, onde o arreal está, ficou o meu ser que ouve, não o que há. Então ele morreu nessa faixa de areia e não retornou, morreu numa batalha longe de casa. Segunda estrofe. Minha loucura, outros que me atomem, como que nela ia, sem a loucura que é homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Então ele fala minha loucura, outros que me atomem, né? Ele tá afirmando que sim, que ele foi louco, mas que ele concorda com essa loucura, porque mais vale um rei corajoso do que um rei que sem a loucura, que é o homem mais que a besta sadia, né? Então, um rei sem coragem de enfrentar as batalhas não é nada, tá? É um cadáver adiado que procria. Um rei sem coragem de enfrentar batalhas é um rei morto, já é um cadáver que só pensa em procriar. Termina com essa palavra procria porque ele não deixou herdeiros, tá? Então fala sobre esse sentimento nacionalista do sebastianismo e é aqui que tudo começa. E uma outra coisa importante é que durante todo o poema, por várias vezes eles vão citar o Dom Sebastião, ou com o próprio nome Dom Sebastião, mas também com o nome de encoberto ou desejado, tá? Que são os nomes que se referem a esta história do Dom Sebastião. Isso aqui é muito importante porque a gente vai voltar a falar disso. Agora vamos para a segunda parte do livro, que se chama Mar Português. Aqui a gente tem 12 poemas sem nenhuma subdivisão. Isso é de propósito mesmo, porque as subdivisões, gente, indicam os obstáculos, as dificuldades. E aqui, nessa fase, nessa segunda parte, vai falar das glórias de Portugal, das conquistas. Não teve dificuldade nenhuma, ó, foi flat, certo? Então é essa a ideia, 12 poemas sem nenhum tipo de subdivisão, tá? E por que essa parte se chama Mar Português? Ele quer dizer que o mar é de Portugal, o mar é português, tá? Vai falar nessa segunda parte do auge da vida desse país, certo? Aliás, gente, tem um poema que é o 10º poema dessa parte aqui que recebe esse nome, Mar Português. Ele é extremamente, é um poema muito conhecido e não é à toa que ele é o mais famoso, tá?
Então, por isso eu vou falar sobre ele aqui, a gente vai ler esse poema e vocês vão ver que ele vai falar sobre sacrifícios de Portugal, mas que sempre vale a pena, né? Por quê? Porque foram esses sacrifícios que construíram a história de Portugal. Então, vamos lá para o poema da segunda parte, Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Então, nessa primeira estrofe, está falando das dificuldades, né? Muitos homens entravam nesses navios e não retornavam, muitos e muitos morriam, né, durante essa viagem e não retornavam. Então, tá falando aqui, né, das lágrimas de Portugal, que esse mar salgado, esse sal foi construído com as lágrimas de Portugal, das pessoas que ficaram em Portugal. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram pelos seus pais, né? Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. O mar é de Portugal. E foi um mar construído com as lágrimas das pessoas, tá? A segunda estrofe, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Valeu a pena? Claro que valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Os portugueses, eles não têm alma pequena. A alma é grande, alma de conquistas, tá? Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que se espelhou o céu. As dificuldades, a dor faz parte da vida de um herói, tá? Então, como Portugal construiu uma história heróica, né, uma história de glórias, essas dores elas vão fazer parte, tá tudo bem. É uma bênção de Deus, né? Ele fala assim: Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que se espelhou o céu. Então, ele fala assim que é uma bênção de Deus passar por essas dificuldades, mas conseguir construir a história desse país. Agora nós vamos para a terceira parte do livro, que se chama O Encoberto. Já falei para vocês quem é o Encoberto. É o Dom Sebastião, também conhecido como O Desejado. E aqui, gente, nessa terceira parte, ele já não é mais aquele rei de carne e osso, tá? Ele já se transformou na lenda, no mito, na profecia de um retorno aos tempos de glória, a busca pelo patriotismo perdido, o sebastianismo, tá? Então aqui a gente tem 13 poemas nessa terceira parte, que de novo com subdivisões, tá? Então essa terceira parte, ela foi dividida em 3 outras partes. A primeira parte tem 5 poemas e se chama Os Símbolos. E por que recebe esse nome? Porque vai falar sobre a simbologia do sebastianismo, tudo que envolve o sebastianismo e a criação do Quinto Império, que é essa ideia desse retorno, tá? De um país grandioso, de glórias que vão retornar para Portugal, tá? Então, Dom Sebastião vai falar dele de novo, tá? Que ele precisou morrer em carne para ressurgir como uma divindade, para ressurgir como o sebastianismo. Vai falar do Quinto Império, que é esse período de glória que está por vir. Vai falar de Ilhas Afortunadas também, que é o local místico. Então vai falar de símbolos, por isso que essa subdivisão recebe o nome de símbolos. A segunda parte recebe o nome de avisos e nós temos aqui 3 poemas, portanto, 3 avisos, 3 profecias e 3 profetas, tá? Então, o primeiro é o Bandarra, um homem comum, um plebeu, tá? Que fazia profecia sobre a restauração do país. Então, o primeiro profeta, o primeiro aviso. O segundo, Padre Antônio Vieira, esse mesmo. Se você já estudou barroco na escola, você já sabe quem é Padre Antônio Vieira, que fazia parte do barroco. E ele escreveu um sermão chamado Dom Sebastião, que anunciava o Quinto Império. Então, foi o segundo aviso. E o terceiro aviso, gente, o poema não tem nome, tá? É o único poema do livro inteiro que não tem título, não tem nome. Por quê? Porque aqui, gente, quem é o profeta? É o próprio Fernando Pessoa. Ele escreve esse poema usando a primeira pessoa e ele assume esse local de profeta. Estou aqui agora para fazer um anúncio. Eu vou fazer essa profecia. E a terceira parte dessa subdivisão se chama Os Tempos e nós temos 5 poemas, tá? Existe uma progressão de tempo que vai da noite
até o quase amanhecer. E por que quase amanhecer? Porque esse período de glória, ele ainda não chegou, tá? Então a gente tem um poema chamado Noite, depois Tormenta, Calma, Antemanhã e o último chamado Nevoeiro, terminando a obra com esse nevoeiro simbólico em que se encontra Portugal no presente de Fernando Pessoa. E é esse poema, esse último poema que fecha o livro que a gente vai analisar. Então vamos lá. Nevoeiro. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer, brilho, sem luz e sem arder, como o que o fogo fato encerra. Esta primeira estrofe está falando do estado de Portugal naquele momento. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra. É um país sem direção, é um país sem brilho, né? Este fulgor, que é o brilho baço, embaçado da terra, que é Portugal a entristecer. Então, é esse estado que está Portugal no momento. Ele repete essa questão do brilho, né? Brilho sem luz e sem arder, como o fogo fato. O fogo fato é um fogo falso. Então, tá falando dessa falta de brilho, tá? Dessa falta de direção, dessa incerteza do país, né? Qual caminho seguir? Para onde vai Portugal? É aquela ideia de nadar, nadar e morrer na praia, sabe? É mais ou menos isso. Na segunda estrofe ele diz assim: ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem, que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro, ó Portugal, hoje és nevoeiro. Então aqui ele fala especificamente da sociedade portuguesa, que ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, tá todo mundo perdido, tá? Ninguém sabe para que direção ir, tá todo mundo parado, estagnado, tá? Ninguém sabe nem o que é mal, nem o que é bem. Tá tudo incerto e derradeiro, tudo é disperso e nada é inteiro. Então a população tá nessa situação. E ele finaliza essa estrofe dizendo assim, um lamento, né? Ele está lamentando. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. E na última estrofe, que é uma estrofe com um único verso, que é simplesmente assim: é a hora. Só. E por quê? Ele termina esse poema desse jeito, com esse verso. É a hora. Ele está incitando a mudança, está falando pro povo: acorda, vamos lá, gente, vocês têm que se mexer. Então ele está incitando a população a se unir, né, e correr atrás dos seus objetivos, sair desse nevoeiro para que amanhã chegue, tá? Porque ela ainda não chegou. Certo? Gostaram, gente? Olha quanto poema maravilhoso que tem aqui. O livro todo tem um total de 44 poemas. Eu trouxe aqui 3 desses poemas para vocês. Contei bastante sobre a história de Portugal, que é importante para entender o poema, senão a gente não entende nada. Agora, se você quiser que eu traga aqui para o Você Tubson para o YouTube, eu chamo lá no Instagram, eu chamo de Você Tubson. Para o YouTube, se vocês quiserem que eu traga aqui para o YouTube análise de outros poemas desse livrinho, aqui é só pedir, tá bom? Manda para mim aqui o pedido que eu faço um novo vídeo com análise de outros poemas dessa obra aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês vestibulandos, né, que vão prestar a FUVEST agora em 2023 ou 2024, ok? Beijão para todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. E curtam! Todo mundo curtindo aqui, tchau!